As eleições argentinas revelam bastante o quanto a cobertura de geopolítica e relações internacionais por parte da imprensa do Brasil é bastante ruim, conforme nós sabemos. Porém, nós temos realmente que há uma surpresa interessante na Argentina em termos de eleição. O problema não é que a imprensa do Brasil diz que há uma surpresa. O problema é que se dizia que o candidato que realmente saiu vitorioso nas primárias ali no nosso país vizinho, simplesmente era cotado como alguém que sequer disputaria, mas simplesmente foi lá e conseguiu obter a maior parte dos votos na Argentina. Acompanhe no vídeo de hoje uma análise a respeito das eleições da Argentina. Olá pessoal, tudo bem? Então vamos aqui falar sobre as eleições na Argentina, mas antes, aqueles recados importantes, deixa o like, se inscreva no canal e também acione o sino de notificações e claro, divulgue o nosso conteúdo às pessoas que gostam de geopolítica, que gostam de entender o que está acontecendo no mundo. E você que quer ficar mais inteligente, baixe o nosso e-book Geopolítica para Entender o Mundo, que está aqui na descrição do nosso vídeo, o link, dê uma olhada. Eleições na Argentina. A Argentina é um país importante no cenário geopolítico da nossa região, o subcontinente sul-americano. O que acontece na Argentina não reflete necessariamente o que vai acontecer no Brasil, mas nos dá indícios importantes. Nós temos que o atual presidente da Argentina é o Alberto Fernandes, conforme sabemos, amigo pessoal de Lula. Tá claro? Tanto é que Alberto Fernandes, quando o Lula estava preso, visitou Lula na cadeia. Tudo bem? Então você tem uma aliança muito forte entre os dois países, especialmente envolvendo esses dois presidentes, enfim. Ocorre que a Argentina é o mais importante parceiro comercial do Brasil na região. A Argentina é um importante parceiro para o Brasil em vários aspectos, inclusive no que se refere ao fornecimento de bens industriais, enfim. Então, a Argentina é essencial para as relações diplomáticas do Brasil. O atual presidente argentino não concorre às eleições, justamente porque ele sabe que teria chances muito pequenas de vencer. Provavelmente não terá o seu sucessor feito, ok? Aqui é primeiro uma análise, tudo bom? Porque se não concorre, o resultado eleitoral que nós tivemos, chegando à primeira posição nas primárias agora do dia de ontem, coloca um candidato totalmente contrário às visões que predominam na Argentina hoje em termos de política macroeconômica e também em relação à política como um todo. Então, o que acontece na Argentina faz com que haja um alerta no Brasil, porque o amigo pessoal do Lula, o Alberto Fernandes, não concorre às eleições e pior, ele sequer consegue passar para o seu eleitorado confiança para votarem no seu sucessor. Tudo bem? Então aqui já é uma análise inicial e obviamente o modo como o eleitor argentino está votando agora pode refletir muito de como o eleitor brasileiro votará em 2026, quando tivermos eleições à presidência no nosso país. Por esses e outros motivos, nós analisamos o que está acontecendo na Argentina. Além do mais, a Argentina é um país importante, parceiro do Brasil em vários aspectos, seja ele diplomático, através do Mercosul econômico, integração, enfim, certo? Vamos lá. Então nós temos as primárias, e nas primárias nós temos coalizões. Essas coalizões, as mais importantes são três, que é La Liberdade Avança, União por la Pátria e também Juntos por el Cambio. O vencedor de todo este cenário é o Javier Milei. Javier Milei é o candidato que a imprensa do Brasil vai chamar de antissistema, enfim, de ultradireitista, esse tipo de coisa que é muitas vezes falado com o objetivo de denegrir a imagem do indivíduo, certo? Ele tem uma perspectiva de liberdade econômica, de abertura da economia para o investimento estrangeiro, por exemplo, inclusive a concepção de que a dolarização da economia argentina seria algo positivo, porque traria investimentos, ok? Faria com que a Argentina tivesse uma moeda forte temporariamente e, claro, busca discutir que teremos acordos com o Mercosul, caso seja eleito. É isto que ele tem dito e é tido como um candidato de liberdade econômica e tal. O União por la Pátria é do Sérgio Massa, que é justamente alguém do peronismo, que é alguém associado ao kirchnerismo, que é a ala mais radical à esquerda do peronismo, que vê no trabalhador a grande referência política para o desenvolvimento do território, do país, enfim, no caso argentino. É um candidato mais à esquerda, que seria o continuador de Kirchner e também do atual presidente Alberto Fernandes. E o Juntos por el Cambio, da Patrícia Burrich. Esta mulher tem, então,
sido associada ao centro-direita, né, ao grupo centro-direita ou até direita que concorre às eleições. Só que o Maurício Macri funda o Juntos por Mudança com um outro peronista, não é? Então a ideia do Juntos pela Mudança, que é o Juntos por El Câmbio aí, é justamente buscar dialogar junto com os grupos mais à direita e com os grupos mais à esquerda. Deu para entender? E esta mulher atualmente tem uma forte tendência em apoiar eventualmente o Javier Milei, caso seja ele o candidato no segundo turno das eleições na Argentina. Isto nos dá um sinal de que há chances muito sérias de que o candidato do governo na Argentina perca e a Argentina deixe de ser governada por uma perspectiva mais à esquerda, tudo bem? É só um cenário, mas antes vamos analisar como foram as eleições passadas e como se deu agora as primárias. Claro, né, gente? Mas primeiro vamos falar da análise da imprensa brasileira. Raiva é o grande vencedor, né? Então, segundo a Folha de São Paulo, a Raiva é a grande vencedora das eleições na Argentina. Só que essa Folha de São Paulo é muito doida, né? Porque dias antes ela falou: Milei se desidrata em primárias. Tudo bem? Um dia antes da eleição. Aqui, ó, vendo estatísticas erradas e que estão furadas, né? O cara simplesmente foi o primeiro colocado. Tudo bem? Aí depois ela tem que pagar a língua. Ó, Javier Milei surpreende e lidera primárias dominadas por direita na Argentina. Então, simplesmente uma análise furada que não quer dizer nada, certo? Analisando pesquisas de onde simplesmente errou, né? Mais uma vez, conforme nós estamos acostumados a ver, né? O efeito Milei radicaliza a deteriorização econômica. Aí já associa que o problema da economia argentina é o candidato que ficou em primeiro lugar. É assim que a nossa imprensa tem agido. Por isso que perde cada vez mais crédito junto a vocês, que são muito mais inteligentes do que esse papelzinho que muitas vezes a imprensa no Brasil faz. Olha essa. Venda de órgãos e tarô. Quem é Javier Milei? Ou seja, está associando que o cara vende órgãos e acredita em tarô, né? Qual que é o problema em acreditar em tarô? Tem problema? Né? Mais votado na Argentina, claro, vai associar que ele também vende órgãos ou apoia a venda de órgãos. No caso, ele está fazendo críticas aqui, né? Mas não é assim que a chamada da imprensa trabalha. Análise. A surpreendente vitória de Javier Milei, o mais votado na Argentina, é surpreendente, né? Porque dias antes os caras estavam falando, não, ele está desidratando, perde força, blá blá blá, né? O que são as primárias, aí explicando, né? Peso despenca, você tem realmente hoje, um dia após as eleições primárias, o peso perdendo força, né? Até porque a crise argentina está bem profunda, conforme sabemos, e há uma instabilidade, mudança de governo. Se realmente mudar o governo, o que vem como novo, né? Será que a oposição vai aceitar a transição? Então isso faz com que haja instabilidade no mercado. Não é porque é o candidato mais à direita, não é por causa dele exatamente, né? Por conta da instabilidade do próprio mercado, assim chamado. Bom, e mais essa, né? Candidato antissistema, é sempre assim, antissistema, ultra, extremo, né? Nunca é alguém normal que está concorrendo às eleições que tem ideias ABC, né? Quais são as ideias? Essa e aquela. Bom aqui, ruim ali, entendem? Né? Muito bom. Então você tem aí uma análise do mapa. O mundo no mapa, La Liberdade avança. Né? Javier Milei, o candidato, 30% dos votos. Este candidato, com 30% dos votos, vence nos territórios de Entre Rios, Mendonça, Entre Rios, por exemplo, que são importantes, Santa Fé, São Luís, Córdoba. Nesses territórios aqui, geralmente quem tem vencido as eleições são candidatos que estão concorrendo contra o peronismo, contra a família Kirchner, conforme nós vamos ver nos próximos mapas. E o Javier se manteve aqui, ó, vencendo em quase todos os municípios dessas províncias e tal. Buenos Aires, que é onde geralmente o Alberto Fernandes venceu, a Cristina venceu, o Néstor Kirchner venceu, os candidatos à esquerda da Argentina geralmente vencem aqui, ó. Só que dessa vez está em amarelo, né? Dessa vez está em amarelo, dando, né, na província aqui, que o candidato que venceu foi justamente mudança por El Câmbio, mudança por, né, juntos por mudança aqui, ó. Então, se essa candidata que venceu nesta região, a chance deste voto ser convertido no Javier Milei é muito forte. Tudo bem? Porque as primárias indicam os candidatos que vão concorrer às eleições em outubro, né? E se o candidato for para segundo turno, a chance dele ter apoio da Patrícia e do Horácio é muito forte ele ser eleito, né? Convertendo esta região em amarelo para votos no La Liberdade Avança, certo?
Agora, União por la Pátria vence na região ao norte, que é reduto eleitoral importante do kirchnerismo, tudo bem? E perde no sul. Quem ganha no sul? O candidato Javier Milei. Então você tem aí que o candidato que é mais à direita acabou vencendo em redutos eleitorais que até então eram do kirchnerismo, especialmente na região sul, né? E claro, em cor amarela, na região de Buenos Aires, nós temos que a vitória se deu para Juntos por Mudança, né? Então você tem que União por la Pátria, que é o candidato do governo, o Sérgio, né, Massa e tal, este candidato perdeu nesta região em termos, né, absolutos, conforme a gente visualiza aí o resultado, né? O Mundo no Mapa, que é as províncias argentinas que estamos comentando, né? Então nesta região onde você tem Córdoba, certo? Na região central do país, nesta localidade de Mendonça, São Luís, Córdoba, Santa Fé e Entre Rios, esta região tem sido oposição aos governos argentinos mais à esquerda nos últimos anos, né? Conforme vamos observar aqui, ó. Eleição de Macri em 2015, neste primeiro mapa aqui, ó. O Macri vence em todas essas províncias, né? Mendonça, San Juan, Córdoba, Entre Rios, Santa Fé, certo? E venceu também La Pampa, né, nesta localidade de San Juan. Depois ele vai perder, né? Aqui em 2019 o Macri perde aqui em La Pampa e também vai perder nesta outra localidade importante aqui, ó, que é La Rioja, né? Agora, importante observar que o candidato Fernandes vence em toda a região sul, vence também toda a região norte. São redutos eleitorais de quem, gente? Do peronismo, dos partidos mais à esquerda. E o detalhe, Buenos Aires, tudo bem? Tá aí, ó. Olha só que coisa importante, né? Nós temos que na região sul e na região norte, em 2015, ainda que o Macri tenha vencido nesta região, né, ele foi eleito presidente no caso, e mesmo sendo eleito em 2015, ele perdeu, né? Aqui nestas localidades que são redutos eleitorais do kirchnerismo, né? Isto nos mostra que o ganho político muito forte mesmo é justamente do Javier em redutos importantes dos atuais governantes da Argentina, ok? O Alberto Fernandes e a Cristina Kirchner, que é vice-presidente, tudo bem? Então o cenário vai ser interessante de observar nas próximas eleições em outubro, tudo bem? Temos aí então uma análise a respeito das eleições presidenciais na Argentina, vamos ficar de olho e analisar território, analisar geopolítica, principais entendimentos dos candidatos, não ficar chamando de extremista isso e aquilo, tudo bem? No mais é isso. Se você quer aprender geopolítica, vem estudar com a gente também para fazer análises sempre aprofundadas em cima de mapas, gráficos, tabelas, dados e não com palavras de maldizer que a candidata é isso, é aquilo, porque isso não nos faz compreender o que está acontecendo. No mais é isso, bons estudos e até mais. Tchau, pessoal.